Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade nós vamos começar uma série de estudos diversos. Nós vamos estar falando sobre correntes teológicas na atualidade, essas novas tendências de correntes teológicas, E talvez para muitos é um assunto novo, mas não é tão novo assim, é que fala-se pouco, E tem várias tendências aí que se alude aí dentro dos conhecimentos acadêmicos, dentro das visões de muitas correntes teológicas, E você pode trabalhar isso com precisão. Nós vamos falar sobre o teísmo aberto, vamos falar sobre a escolástica, vamos falar sobre as heresias, vamos falar sobre o jansenismo, teologia da libertação, tomismo, ultramontanismo e essas linhas, essas tendências assim, essas categorias, O edocionismo, nós vamos também trabalhar sobre amiradismo, enfim, apóstolo positivista no Brasil, apostolado positivistas, cristianismo não calcedonianos, o deonista, existencialismo cristão, feminismo islâmico, judaico, feminismo judaico, fundamentalismo cristão, modernismo, ou seja, teologia moderna, paleortodoxa, enfim, coisas assim dessa natureza, um pouco mais aguçado o nosso vídeo, nosso assunto, pautrística, o paulinismo, a teologia da aliança, a teologia da nova aliança, a teologia dialética, a teologia liberal, a teologia da morte de Deus, a teologia do processo e o universalismo. Então tem várias linhas, várias tendências que é chamada aí de correntes teológicas, vamos apresentar aqui vários dados, várias fontes, para que você possa se achar cada vez que você entrar no nosso canal, tá certo? Com certeza você vai ser ricamente abençoado e com certeza não vai deixar de aprender, obviamente. Então, por certo, Deus fará coisas grandes e você vai aprender a como se livrar também desses tipos de demanda que temos hoje nos dias atuais, tá certo? Muito bem. Quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos observar que essas correntes teológicas da atualidade, vamos trabalhar também sobre a era moderna, o pós-modernismo, pluralismo religioso, no pós-modernismo e assim sucessivamente, relativismo teológico, teísmo aberto, como eu já disse, igrejas emergentes, ou igreja do pós-modernismo, enfim, teologia liberal, teologia da ortodoxia generosa, a nova teologia e movimento da nova era e etc. Então tem várias tendências aqui que possamos aí trabalhar isso aí. Eu quero começar já falando sobre uma frase de Jorge Saitama. Jorge Saitama vai dizer assim: quem não é capaz de encarar o passado está condenado a repeti-lo eternamente. Repito, quem não é capaz de encarar o passado está condenado a repeti-lo eternamente. Vamos para frente. Então, para denominar essa questão de teologia moderna, nós vamos trabalhar dentro de uma narrativa, por exemplo, o iluminismo, que vai apontar certas semelhanças de famílias com a crítica e a ciência, ou entre o pensamento dos exegetas teólogos e os homonólogos, e seus homonólogos seculares, ou seja, nenhum consenso existe, no entanto, na relação do termo pós-moderno. Todavia, nos 20 anos mais ou menos por aí, para cá, ouvimos falar sempre sobre a pós-modernidade, que tornou-se um conceito tão indispensável nos nossos dias,
para compreender o pensamento ocidental. Por exemplo, muitos, eu que congrego na Assembleia de Deus, muitos irmãos, jovens e até senhores e senhoras perguntam: pastor, por que a igreja mudou tanto? Por que a igreja não é mais assim? Por que a igreja permite isso, permite aquilo outro? Irmão, tudo que nós temos nessa vida, existe um fator de que nós precisamos estar atentos ao que aprendemos dentro da sacrossanta palavra de Deus, né? Então, é preciso que entendamos a evolução da sociedade, não é? Como se responde perguntas nessa natureza? Um dia desse, um irmão estava me questionando na escola teológica, e eu disse: irmão, é o seguinte, essa igreja está na sua cabeça, essa igreja não vai voltar mais. A igreja que está na sua cabeça, essa igreja definhou, que ela só está na sua cabeça só. Por quê? Igreja não é uma ideia humana. Igreja é o Cristo da cruz que comprou. Então, o que é eclesia é tirado para fora. Nós agora estamos em Cristo, e a Bíblia diz que todos que estão em Cristo, nova criatura é. Não é o meu pensamento de achismo ou axiologias ou coisas assim que vai denotar o que é certo ou o que é errado. Não é os meus achismos que vai trabalhar isso. Não é? Quem vai trabalhar dentro dessa proposta na minha vida é o Senhor nosso Deus. Não é? E a renovação do nosso entendimento, o que isso denota? Denota e aponta para que possamos viver dentro da cultura que nós estamos inseridos. Como vamos trabalhar isso, pastor? Vamos trabalhar aprendendo a sua palavra, não é? Nós sofremos o impacto do iluminismo, não é? Sofremos várias formas e diferentes formas de pensamento, e às vezes, por não aprender a se defender, acaba-se que não se tem muito o que falar, não é? Pode observar que quando estamos trabalhando dentro de uma proposta visível da Bíblia, nós vamos ver muita gente já querendo descontextualizar o que a Bíblia diz. E como livrar-se disso? Na questão do que o irmão me perguntou, era uma questão de usos e costumes, não é? Eu digo: irmão, essa igreja está na sua cabeça. Se você for conduzir igreja assim, você vai ficar sozinho. Ah, não, mas eu creio. Não, peraí, irmão. A igreja ainda está material, é imaterial. A igreja tem duas esferas. A igreja física, que ela depende de CNPJ, que é a questão estrutural, fisicamente, e tem a igreja que sou eu, é você, onde você está agora, no seu estado, na sua casa, na sua rua, você é a igreja, certo? Então, esta igreja é que Jesus comprou, esta igreja é que ela não tem placa, né? Essa igreja não tem placa. Então, quando você trabalha dentro de uma proposta que tem um regimento interno, um RI, e que tem lá uma placa e o RI está dizendo o que você tem que fazer, é uma coisa. Mas a igreja, dentro do contexto geral, é comprada pelo sangue do Cordeiro, é uma outra situação, porque essa igreja é regida dentro do contexto Deus, certo? Propriamente dito. E Jesus Cristo, que foi quem morreu na cruz por esta igreja, né? O que é inegável é o número de teólogos que já aceitou esses adjetivos como uma qualificação exata de sua abordagem. Ainda hoje alguém, em um grupo de debate teológico, alguém estava falando do desigrejados e tal. Tem vários livros já nisso, dentro dessa temática, né? Eu falei: irmãos, desigrejado ou destemplados, não é? Fiz essa questão, até agora não me responderam, porque o pessoal quer debater assuntos que eles não dominam, eles começam a segregar. Por exemplo, se eu encontrar um irmão na rua que ele está decepcionado com a igreja confessional dogmática, o que eu vou falar para ele? Não é? Eu faço parte da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem a sua forma de crer. Nós temos o cremos, nós temos um credo, nós acreditamos no que o Senhor propôs, não é? E nós temos como atentar para tudo isso. Mas a Igreja Assembleia de Deus tem a sua particularidade doutrinária,
não tenha dúvida a respeito. Então, se a igreja tem a sua particularidade doutrinária, eu que faço parte da igreja, Assembleia de Deus, da denominação Assembleia de Deus, tenho que coadunar, tenho que concordar com o que ela prega, né? Com o que ela prega. Caso contrário, eu não tenho como vou ficar me degladiando, me debatendo. É o caso de muitas pessoas, muitas decepções, muitas coisas e tal. Coisas mal resolvidas. É só sentar, conversar, pegar uma orientação. O negócio é os achismos. E esses achismos têm trazido problemas graves para a igreja. Não é? A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Igreja de cunho pentecostal, vamos dizer aqui, certo? E as igrejas tradicionais também, não é? Que vem sofrendo bastante com esse tipo de evangelho novo, modernidade e muitas coisas, e a igreja está sofrendo o que eu chamo de choque de cultura, não é? Choque de cultura. Nós estamos vivendo num período pandêmico e tem muitos que estão voando, não sabem nem fazer uma live nas redes sociais, e por não saber, não tem, porque ele não tem humildade para pedir para uma pessoa fazer para ele ou para ela, entendeu? E assim sucessivamente. Então é um negócio simples. Nós não somos capacitados de tudo, pelo contrário, tem coisa que eu não domino, então eu tenho que correr atrás de alguém que domina, não é? Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, tenho que correr atrás para aprender, não é? Então, dentro dessas correntes da atualidade, da teologia, dentro dessa corrente teológica da atualidade, nós vamos ter que pensar dentro desse contexto da pós-modernidade. O que é isso? Dentro dessa abordagem aí, que eu disse que muitos teólogos já se enveredaram por esse caminho, que muitos, para afirmar isso, vai afirmar de forma categórica como teologia liberal, né? Nós vamos trabalhar aqui e ver que o que é inegável é que o número de companheiros teológicos que aceitaram esse tipo de compreensão, não é? Então, não senta-se para debater o assunto, não precisa brigar com ninguém. É só apontar os textos bíblicos dentro do porquê, para quê, como e para quem. Ponto. Não tem erro. Não tem como dar errado de uma coisa que foi Deus que estabeleceu. E se Deus estabeleceu, quem é mais poderoso? Os conceitos teológicos ou Deus que estabeleceu todos esses conceitos, né? Então, são coisas que precisamos nos atentar para que possamos estar vivos, né? Dentro desses, quando alguém querer nos engolir. Como isso, pastor? Tem esse tipo de coisa. A pós-modernidade é um conceito essencialmente contestado, uma vez que é indispensável. Ele é contestado, mas é indispensável. Nós temos que entender que os conceitos de igreja, de pessoas mudaram. Acredito que os nossos presidentes, nossos pastores presidentes, sofrem também com alguém desavisado, querendo resposta para umas perguntas que não tem resposta. A resposta está visível, patente. A mudança é generalizada. Mas o que tem a ver a mudança secular com a espiritualidade? Opa! Vários assuntos, várias coisas têm a ver. Por exemplo, eu posso viver no mundo, mas não fazer parte do mundo. Como isso? Viver no mundo, no cosmo, certo? Eu posso viver no cosmo, mas não fazer parte das manias, dos costumes, do hedonismo, não é? Que é o que norteia esse mundo de homens, de sábios, de ignorantes e uma série de fatores que temos aí. A igreja, como a célula máter, uma das células da sociedade, precisa se posicionar em várias situações. Nós temos uma gama de situações. Temos aí o crescimento do homossexualismo, temos o crescimento de muita gente separada, mães solteiras, pais solteiros. Nós temos o crescimento exacerbado de redes sociais, não é? De internets totalmente obscura, né? Que se dá um nome para isso aí, assim que eu lembrar eu cito, e assim sucessivamente. Então isso está dentro de um contexto. Por exemplo, na pandemia, os nossos cultos têm sido online, não é?
Então, quando que era que esse irmão que me perguntou, me pergunta, ou vários que me perguntam, eu pergunto logo, quando que você poderia imaginar estar na sua casa e ter que ligar um aparelho celular, ou um notebook, ou projetar isso na sua TV, porque as TVs, aquelas TV de tubo, não existem mais. Eu já me perguntava ainda no início da minha fé, quando começou a surgir DVD, era fitas cassete, aquelas fitas, e surgiu o DVD e eu vi os obreiros tacando pau na televisão, falando um monte que quem tinha televisão, que televisão era coisa da besta. Uma vez mesmo, alguém já disse, chegou na minha casa e ficou dizendo que a televisão era coisa do diabo. Diabo não. Peguei a nota lá, minha esposa está me ouvindo, com certeza ela lembra disso, né? E comprei, diga aqui, eu mostrei a nota. Eu comprei nas lojas 100, né? Em São Mateus, né? Comprei uma TV nas lojas 100, no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Comprei e paguei, a nota estava no meu nome, Edivaldo Pereira. Então não é do diabo, é minha TV, irmão, entendeu? Quando eu fiz assim, ela se assustou, porque veste-se dentro de uma capa de santidade totalmente fantasiada, e quando vem as narrativas para se ter conhecimento e se ressachar, não tem conteúdo, não tem conhecimento, porque quem não senta para aprender não tem condição de se levantar para ensinar. Essa é uma problemática. Então, como a pós-modernidade é um conceito essencialmente contestado, uma vez que é indispensável, né, é um sinal claro de que a importância para a sociedade acadêmica também. Nenhuma disciplina tem um monopólio sobre a sua definição. Na verdade, o pós-modernismo transforma-se em um contexto tão diversos como nos estudos de arte, da arquitetura, por outro lado, da filosofia, das culturas e assim sucessivamente. Então, os seus proponentes tipicamente resistem às narrativas homogênicas, por exemplo, que pretendem oferecer teorias universais, que interpretam a realidade a partir do ponto de vista dos deuses. Há, no entanto, algo ambicioso sobre o próprio conceito da pós-modernidade. A pós-modernidade é um sinal da insatisfação, pelo menos, de alguns aspectos da modernidade. É a necessidade de abrigar um impulso revolucionário, o impulso de fazer as coisas de forma diferente. Então, isso precisa também ter cuidado. Quando surgiu a pandemia, alguns irmãos, tanto perguntou a mim como o pastor da igreja que eu congrego, um irmão se levantou e falou que nós não tínhamos fé e aquele negócio todo. Eu ouvi isso acontecendo. Depois, a cabo de alguns dias, a pandemia estava assolando aí, ele foi para o hospital e foi testado positivo, né? Porque a gente usava máscara e tal, então estava entregando uns kits de ceia, os irmãos vinham buscar para tomar em casa, tinha a live do culto de ceia, e os irmãos ceiavam em casa. E nossa, nos primeiros cultos o irmão ficou bravo e falando, cadê a fé desses pastores e aquele negócio todo. Resultado, o irmão contraiu o Covid-19, e aí aquela narrativa que ele tinha daquele legalismo descabido caiu por terra. Então a realidade dos fatos está patente, escancarada no nosso viver, no nosso dia a dia, no nosso ir, no nosso vir. O que precisamos como igreja é sabermos que estamos no mundo que está em volta de várias anomalias e também fatores positivos, por que não dizer, né? Estamos dentro de vários fatores anômalos, mas estamos dentro também de coisas positivas, e eu preciso tirar proveito das coisas positivas e aprender como não fazer negativo, né? Então a pós-modernidade talvez seja melhor entendida com o êxodo, por exemplo, dos constrangimentos da modernidade como um fundamento para liberar o outro, como a exigência de permitir que os dados sejam eles mesmos, ou se talvez ter como confrontar estruturas ideológicas, políticas ou sistemáticas, enfim. Então toda a igreja está dentro desse contexto. Então, nessas últimas décadas, os movimentos filosófico-teológicos, por exemplo, têm tomado vários nomes, como secularismo, relativismo, pós-modernismo, pluralismo. São esses movimentos que caminham juntos, como cada um de suas próprias características
mas há alguns sentidos que eles se confundem e se pressupõe que nenhum deles é ofensivo ao outro, ou seja, o secularismo é o guarda-chuva sobre o qual todos se convergem. O curioso é que todos os ismos são de alguma forma amarradas às esferas temporais ou em esfera temporal, sem qualquer noção de verdades eternas ou sobrenaturais. Não há também a ênfase de verdades transcendentais, né? Então, as coisas estudadas nesse movimento não ultrapassam a esfera das coisas mensuráveis, visíveis, verificáveis, aliás, cientificamente. Embora o modernismo já esteja quase fora de cena, ainda a filosofia de Kant, por exemplo, que é chamada filosofia kantiana, ou seja, desde os rastros do seu ensino aí, de que o eterno não tem envolvimento no temporal. As coisas da metafísica não têm vez no mundo dominado por um secularismo disfarçado com vários nomes que eu citei acima. A Igreja de Cristo, biblicamente e racionalmente, discorda piamente dessas visões, porque Deus domina tudo, é dono de tudo, conhece tudo, foi Ele que criou todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem o Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, o posicionamento da igreja estuda isso. Nós temos vários acadêmicos bíblico-teológico, mas biblicamente nós discordamos de todas essas demandas, porque realmente não vai trazer nenhum bojo de ensino para a igreja. É que precisamos aprender para nos livrarmos e saber nos defender quando formos perguntados. Você está no metrô, está na faculdade, vai ao posto de saúde, vai a algum outro lugar, encontra alguém questionando, fazendo alguns questionamentos com respeito às práticas, ações, posicionamentos cristãos, você tem como se defender disso. E não com legalismo, mandando alguém para o inferno, tirando do inferno e colocando no céu, tirando do céu botando no inferno. Isso não resolve, porque não é assim que funciona, não é? No início do vídeo eu falei de um grupo de debate que o camarada estava debatendo sobre desigrejados, e eles não soube me explicar se era desigrejado ou destemplado, porque igreja de Cristo não precisa de templo, nós estamos cultuando em casa. A pandemia veio simplesmente mostrar que nós temos que fazer uma releitura dos nossos conceitos, não é? Nós gostamos do templo, é bom estar juntos, é gostoso, eu sinto muita falta, tenho a afeição, gosto disso, gosto de estar com os irmãos, mas no momento é só com a minha família mesmo, porque a pandemia já trouxe lá uma lição. Então, é possível ter igreja sem templo? Sim, é possível. Pastor, você está na mesma narrativa do relativismo, do iluminismo? Não tem nada a ver. Que a igreja, ela está em nós, né? O próprio Cristo diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Então, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então, é possível ter a igreja sem templo. Agora, eu já sou o templo do Espírito Santo, vós sois o templo do Espírito Santo. Está escrito. Paulo, por várias vezes, fez essa tratativa, e os apóstolos, enfim. Na doutrina apostólica é muito comum isso, né? Então, como vamos tratar a era moderna e o pós-moderno? Como vamos tratar isso? A era moderna, a oposição quanto ao início da era moderna varia. Alguns consideram o renascentismo ou o renascimento, não é? Que foi do século XIV até o século XV, né? Enquanto que os outros optam pelo período do iluminismo, que foi do século XVIII, né? Conhecido também como século das luzes, né? Também não há consenso quanto aos seus limites, quanto à definição clara do que seja modernidade. Um escritor chamado Theo Donner, ele expressa da seguinte maneira: o pensamento moderno não se une em uma linha única de pensamento, e sim em uma coletânea de ideias, filosofias e cosmovisões. Inclusive a CPAD tem dois livros muito bons, que eu indico para vocês comprarem, tá certo? Eu vou deixar na descrição
do vídeo o nome dos livros, para vocês, se quiserem adquirir. 2 materiais de primeira qualidade e outros que temos também de filosofia cristã, de sociologia, que vai trabalhar propostas semelhantes, ok? Muitos dizem que a teologia liberal, que é a chamada teologia alemã, muito mais conhecida como teologia alemã, ou teologia liberal, enfim, trouxe uma problemática para a igreja. Sim, tem bastante coisa que não cola, não bate, não vira, não vai funcionar. O MHC, por exemplo, o método histórico crítico, é bom para se estudar, mas não é a ideia de criticar o texto, não tem esse negócio, mas a ideia é que de tirar Deus do foco, colocar o antropocentrismo, em muitas situações tira o homem e coloca o divino, que esse divino não é Deus, enfim, tem uma série de fatores que quando vamos estudar, nós vamos ver o imbróglio que é isso aí, né? Mas isso aí é importante para que saibamos que a igreja está vivendo dentro de uma era pós-moderna e que ela está se sobressaindo dentro disso. Glória ao nome do Senhor nosso Deus, entendeu? E a característica da pós-modernismo, ou da era pós-moderna, aliás, caracterizou-se por filosofias e modelos que rompiam com paradigmas anteriores. A era moderna caracterizou-se por amalgama, no caso, de filosofia, de sistemas epistemológicos, que, embora aparentemente tinha pouco em comum, relacionava-se com a proposta de modelos novos, por exemplo, que rompia abertamente com paradigmas anteriores. O projeto moderno propõe uma variedade de normas para ceder aí a verdades. René Descartes, por exemplo, destacou que o padrão racionalista de ideias claras é bem definida. As ciências utilizam os critérios empíricos, por exemplo, e hegelianos puseram a sua esperança no espírito de progresso da história. E os românticos, por exemplo, apelaram aí para uma intuição imediata pré-reflexiva. E assim sucessivamente. Talvez você que está no canal nunca tinha ouvido falar dessas demandas, mas faz parte de matérias teológicas, bíblico-teológicas, que precisamos aprender dentro desse fator filosófico, não é? E assim sucessivamente. Tem um autor colombiano, que o nome dele é Fernando Cruz Coufflin. Ele vai definir modernidade como um processo global de natureza econômica, o nascimento do capitalismo, a consolidação do progresso progressiva do princípio da individualização, capaz de fundar um novo tipo de mentalidade coletiva, não histórica, não holística, aliás, mas individualista. Então, na natureza filosófica, Descartes e o romancismo, ou o racionalismo, por exemplo, é a ideia de René Descartes, por exemplo, na natureza do científica, de Galileu e Copérnico, Bruno, fundadores do heliocentrismo, ou seja, a possibilidade de matematizar o céu, romper as velhas tradições geocêntricas, né, de natureza política. Maquiavel vai trabalhar o processo da autonomia, a política diante do sagrado, não é? E isso tudo estamos vendo, né, as coisas acontecendo no meio político, a igreja envolvida também dentro do meio político. São coisas que não podemos rechaçar e dizer que elas não estão acontecendo. Elas estão aí, elas estão de forma muito clara, para que possamos entender e como esse processo que a igreja está vivendo. E às vezes vamos estar batendo, malhando em ferro frio sempre, né? Então precisamos sentar, aprender para desenvolver na igreja, conforme a igreja está andando, um modo vivendi, não de concordar com os que com o que vem pós-igreja, pelo contrário, mas para lidar dentro de uma contraposição dessas ideias que alguém diz que é satânica. Preciso ponderar também isso aqui, não é? Mas são ideias filosóficas que se você não estudar o assunto, você pode se enrolar ao defender as suas bases, né? Então precisamos ter base
teológica consistente dentro do nosso dogmatismo confessional religioso, e também conhecer um pouco a cultura filosófica para que possamos defender desses processos aí de Maquiavel, processos de René Descartes, Copérnico e outros, que também vai somar, se a gente se soubermos tirarmos proveito, vai somar sim para uma fé consistente, uma fé racional, uma fé lógica, uma fé agraciada por Deus, como já temos, e assim sucessivamente, nos desviando da individualização, porque esse problema tem que ter cuidado com a individualização, tá certo? Então, na próxima aula, estaremos dando continuidade sobre a definição de modernidade, né? E assim sucessivamente. Temos aqui várias obras que você pode consultar. Eu posso indicar alguns sites também que você pode pesquisar, tá certo? Por exemplo, A Sedução do Cristianismo. Eu tenho esse material em casa de David Hurt, né? Da editora chamada Meia-Noite. Você pode também acessar um site do pastor Silas Daniel, um pastor da CPAD, escritor da CPAD, que é Teologia Pentecostal. Você pode dar uma checada lá, tem um material interessante. Augusto Nicodemos também tem alguma coisa dentro do Falta de Amor, por exemplo, e assim sucessivamente. Tem um site que vai falar Tempora Mores, blogspot.com, você vai acessar, e tem bastante outras obras que podemos posteriores estar indicando para os irmãos, tá certo? Ricardo Godin também, ele tem um artigo muito importante, né? E assim sucessivamente. Não perca a bênção de Deus. Nós temos a tendência de estar aprendendo a como lidar com esse tipo de demanda, dessas novas mudanças, dessas visões de John Dewey, da modernidade, nas visões de René Descartes, na visão do matemático e físico francês, que era o René, muito interessante, Isaac Newton, e vários outros aí que vamos estar aprendendo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, tá certo? Vamos continuar no tema correntes teológicas na atualidade. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.